Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esta videoaula. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami, e nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para o teste dos alunos da primeira série do ensino médio do Colégio CAF, aqui de Macaé. Mas se você não é um aluno e também quer aprender um pouco nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre montagem de reações de neutralização, óxidos, nomenclatura e classificação, balanceamento de reações químicas e também classificação das reações químicas e também montagem de reações de combustão. Se você quer aprender sobre esses assuntos, eu queria que você ficasse nesse vídeo. Você que é aluno CAF e que está com sua lista de revisão, tente fazê-la antes de assistir essa videoaula, então pause agora, faça a lista e depois venha conferir a resolução. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão que diz o seguinte. Para o tratamento da acidez estomacal, recomenda-se a ingestão de antiácidos que contenham hidróxido de alumínio em sua formulação. A função dessa substância é neutralizar o excesso de ácido produzido pelo estômago. Dê a reação de neutralização entre o ácido clorídrico presente no nosso estômago e a base que é utilizada como antiácido estomacal. Bom, nesse caso aqui, o que a gente vai ter que fazer, gente? Nós vamos ter que pegar e montar a reação entre um ácido e uma base. E aí, como é que eu vou montar essa reação entre um ácido e uma base? Bom, toda vez que eu tenho uma reação de neutralização, gente, é uma reação que segue um padrão. E qual é o padrão dessa reação? Ácido mais base produzindo sal mais água. E aí, como é que eu vou produzir esse sal? Esse sal, ele é produzido quando eu pego o cátion da base, o cátion, que é o positivo da base, mais o ânion, que é o negativo do ácido. Outra coisa importante nessa reação de neutralização total é o seguinte: toda vez que eu tenho uma reação como essa, o número de hidrogênios do ácido precisa ser igual ao número de hidroxilas que vem da base. Então vamos lá. Aqui nós temos o meu ácido, que é o HCl. Então, vou botar ele aqui, HCl, bonitinho. E aqui eu tenho o AlOH3. Reação. Bom, gente, vocês verificam aí, deixa eu só esperar o sinal passar, que eu estou gravando essa videoaula aqui no próprio colégio, uma das salas que sobram. Ótimo. Bom, a gente precisa verificar o quê? Que o número de hidrogênios do ácido precisa estar igual ao número de hidroxilas da base. Não está, né? Então aqui eu tenho um hidrogênio contra 3 hidroxilas. Então se esse número não está igual, você tem que igualar colocando um 3 aqui antes do HCl. E quando eu coloco um 3 antes do HCl, esse 3 multiplica tudo, inclusive o cloro também. Bom, a próxima etapa é montar o sal e a água. Bom, como é que eu vou montar o sal e a água? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O ácido, ele vai liberar os íons. E aí, quais íons que eu vou liberar? Todo ácido libera íon o quê? H+, e Cl-. E a base aqui vai ser o quê? Alumínio mais 3 e 3OH-. Ou seja, o ácido libera H+, e o outro vai depender da quantidade de hidrogênios que é liberado. Como só tem um hidrogênio na fórmula, um H+. Esse 3 não pertence à fórmula, né? É do balanceamento que eu coloquei. Agora não, aqui esse 3 pertence à fórmula da base. Então por isso que eu libero 3OH-, e aí por isso que a carga do alumínio é mais 3, já que o total de carga positiva tem que ser igual ao total de carga negativa. Para montar o sal, eu pego o quê? O cátion da base, que é o alumínio mais 3,
e o ânion do ácido, que é o meu Cl-. E aí a gente faz aqui, ó, alumínio mais 3 Cl-. O que a gente faz aqui? A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion, né? Que é uma regra básica aí para determinação de fórmula química de compostos iônicos. Então a fórmula do sal vai ser o quê? AlCl3. Então aqui vai vir o quê? AlCl3 mais 3 moléculas de água. Por que eu formo 3 moléculas de água? Porque cada molécula de água formada é a união de quê? De um H+, mais um OH-. Então, a união de um H+, e um OH- forma uma molécula de água. Se eu tenho 3H+, porque eu adicionei esse 3 aqui, e 3 OH-, por isso que eu formo aqui 3 moléculas de água. Então, isso que é a primeira questão queria. Vamos agora para a nossa segunda questão, que diz o seguinte. A tabela abaixo apresenta a composição química de uma amostra de 500 gramas de vidro borosilicado. Qual dos óxidos presentes no vidro possuem caráter básico? Qual óxido possui caráter básico? Aí você tem que lembrar que um óxido básico, que é o que ele quer, toda vez que eu tiver um óxido básico, vai ser aquele óxido formado por quê? Por metal da família 1A e da família 2A, ok? E aí o oxigênio, obviamente, vai ter um OX-2, tá? Bom, aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho o silício, que nem metal é. O silício aqui é ametal, se você for verificar na tabela periódica. O boro aqui também é o quê? Ametal. Agora, o sódio não. O sódio, que é o Na, ele vai ser um metal da família 1A. E o alumínio aqui também é um metal, tá? Só que o alumínio ele vai ser um metal da família 3A. Para ser básico, só pode ser 1A e 2A. Então, meu óxido de caráter básico vai ser o Na2O. Na2O aqui é a nossa letra C de casa. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 3, e diz o seguinte. O Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1998 foi concedido a 3 norte-americanos, descobridores do princípio de como o óxido nítrico transmite sinais pelo corpo e do papel da substância no controle do sistema circulatório. Esta descoberta possibilitou o desenvolvimento da droga contra a impotência conhecida como Viagra. Com relação ao óxido nítrico, assinale a afirmativa correta. E ele fala assim: reage com água formando ácidos, reage com água formando bases, reage com ácidos e bases, não reage com água, ácidos ou bases. Bom, para eu saber qual é a característica dele, qual a alternativa correta, por assim, a gente vai precisar saber a classificação dele. E toda vez que eu tenho um nitrogênio e um oxigênio, óxidos nessa proporção de nitrogênio e oxigênio, 1:1, esse óxido aqui vai ser classificado como óxido neutro. Então, existem 3 óxidos neutros que você precisa saber, ok? Que são o NO, o N2O e o CO. Toda vez que eu tiver essa proporção de oxigênio com nitrogênio ou carbono, eu tenho óxidos neutros. E a característica de um óxido neutro é ele não reagir nem com água,
nem com ácidos ou com bases. Eles também podem ser chamados de óxidos inertes ou ainda indiferentes, tá? Óxido neutro também pode ser chamado de inerte ou indiferente. Logo, a nossa resposta correta aí vai ser a nossa letra D de dado. Só um parêntese, né? Se eu tivesse oxigênio com ametal, aí eu teria um óxido ácido, tá? Agora, o ametal não pode ter essa quantidade aqui do nitrogênio e do carbono. Então, se eu tivesse, sei lá, né? CO2, por exemplo, já seria um óxido ácido. O CO é neutro. Então, lembra que os ácidos, os óxidos ácidos são formados por ametais e oxigênio. Os óxidos neutros são apenas esses três que, apesar de terem ametais, não vão ser aí formadores de ácidos se reagirem com a água. Já os óxidos ácidos formam ácidos quando reagem com a água. Bom, gente, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4. Perdoem isso, eu estou sem um pouco de vitalidade nas aulas, geralmente eu sou bem... bem dinâmico e tudo mais, já estou gravando isso aqui com um pouco de febre e também estou com a garganta um pouco inflamada, então estou fazendo um sacrifíciozinho para estar aqui. Vamos para a nossa questão 4, que diz o seguinte: os principais poluentes do ar nos grandes centros urbanos são o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. O primeiro é proveniente das indústrias que queimam combustíveis fósseis, carvão e petróleo. Já o segundo provém da combustão incompleta da gasolina em veículos automotivos desregulados. Esses óxidos podem formar ácido ao reagir com a água da chuva e prejudicar o solo na atividade agrícola. Para corrigir a acidez de um solo que sofreu a ação de chuva ácida, podemos adicionar óxidos de sódio e potássio, provenientes da cinza das plantas. Ver as fórmulas químicas dos óxidos citados no texto. Então, ele deu o nome e quer as fórmulas. Quando eu tenho óxido formado por ametais, como esses dois primeiros aqui, você vai determinar a fórmula química baseada no próprio prefixo que existe no nome. Então, aqui ó, eu tenho um di e aqui eu tenho um mono. Toda vez que é óxido, o oxigênio também vai ficar no final. Então, se é dióxido de enxofre, vai ser o S, que é o enxofre, o O e a quantidade dele, 2. Agora, quando é monóxido de carbono, mono quer dizer que é 1, então aqui eu vou ter o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio, na quantidade de 1. Agora, quando eu tenho óxidos formados por metais, aí já é um pouquinho diferente. Então, quando eu tenho óxidos metálicos, você vai ter que fazer assim. A gente vai ter um metal com uma carga mais X e o oxigênio com uma carga menos 2, sempre que ele estiver na forma de óxido. E aí, é aquilo. A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion. Então aqui vai ficar M2O(X). Esse X aqui, que é a carga do metal, depende da família, né? Se ele é da família 1A, a carga desse metal é mais 1. Se ele é da família 2A, a carga desse metal é mais 2. Então aqui nós temos que analisar o potássio e o sódio. Ambos são da família o quê? 1A. Se ambos são da família 1A, quer dizer que a carga lá em cima vai ser o quê? Mais 1. Então aqui eu vou primeiro botar o quê? O sódio com uma carga mais 1. E o óxido, eu vou ter o oxigênio com uma carga menos 2. E aí, fazendo aqui o cruzamento das cargas, a gente vai ter aí o meu primeiro óxido metálico, que vai ser o Na2O.
Aqui nós temos o potássio. O potássio aí, ele é da família 1A também. Então, mais um, oxigênio menos 2. Novamente, eu vou fazer a inversão das cargas. E aí eu vou ter aqui K2O. Ok? Então ali estão a fórmula dos dois óxidos metálicos e aqui está a fórmula dos dois óxidos ametálicos. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 5, que diz o seguinte. O sonar, equipamento usado em submarinos para detectar a posição de objetos imersos em água, utiliza-se da emissão de ultrassom e da recepção e identificação do eco. Para tanto, ele é provido de uma pastilha de titanato de bário, que pode ser obtido a partir da reação do óxido de titânio e o hidróxido de bário. Identifique nas opções adiante a sua devida classificação. Então, ele quer a classificação do TiO2. Bom, se você for olhar na tabela aí, o titânio ele é metal. Só que ele é um metal da família B. E aí, quando é dar um A2A, a gente sabe que é óxido básico, mas aqui ele é só um metal. Então, eu vou precisar fazer o quê? Exatamente, eu vou ter que fazer o NOx dele. Então, aqui eu vou ter que pegar o meu TiO2, eu vou ter que separar por elemento. Nós sabemos que o oxigênio ele vai ter um NOx menos 2. Como eu tenho 2, menos 4, isso aqui para dar 0, o titânio vai ter que ser mais 4, como só tem um titânio, repete. Quando eu tenho metal com NOx mais 3 ou mais 4, é o que nós chamamos de óxido anfótero, tá? Então aqui o titânio, o TiO2, vai ser um óxido anfótero. Então, lembrando que anfótero é quando eu tenho que metal com NOx mais 3 e mais 4. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 6, que diz o seguinte. Airbags são, hoje em dia, um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que ocorre quando o airbag infla é quando se acertam os coeficientes estequiométricos usando o menor conjunto adequado de números inteiros, a soma dos coeficientes é. Então aqui tem uma ordem para a gente balancear esses elementos, que é o que nós chamamos de macho, não é isso? Como é que é balancear via macho? Balancear via macho é balancear primeiro o metal, depois o ametal, depois o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Obviamente a divisão entre metais e ametais você sabe pela tabela o quê? Periódica. Então primeiro todos os metais, depois todos os ametais, depois carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Logo, aqui a gente vai começar com o metal, que é o sódio, 1. Agora nós vamos para o metal, que é o nitrogênio. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Então temos um problema aí, um impasse, né? Então, se ele quer a soma dos coeficientes e precisam ser números inteiros, eu não posso botar frações ali, né? Então, tem que pensar que qual é o múltiplo entre 2 e 3? 6. Então, para ficar com 6, que é o múltiplo entre 2 e 3, eu vou botar um 2 aqui, ó, antes do NaN3, porque 2 vezes 3, 6. E um 3 antes do N2, porque 3 vezes 2, 6. E aí o sódio, 2. Então aqui também o quê? 2.
Então ele quer saber a soma dos coeficientes. É só a gente pegar e fazer essa soma aqui, ó. 2 mais 3 mais 2. 2 mais 3, 5. 5 com 2, 7. Então a soma aqui vai ser igual a 2 mais 3 mais 2. Então aqui a minha soma vai ser igual a 7. 7 aí é nossa letra C. A próxima questão diz o seguinte: mergulhando-se uma pastilha de zinco em uma solução aquosa de ácido clorídrico, observa-se uma intensa formação de bolhas na superfície da pastilha, indicando liberação gasosa. Ao final desse processo, observa-se que todo o zinco foi consumido. A equação representativa desse processo com os coeficientes ajustados é... Então, olha só. Aqui a gente tem que pensar o seguinte: pastilha de zinco é só um metal, só tem zinco. E ácido clorídrico nós sabemos bem ali da primeira questão, que é o HCl. E aí, o que a gente vai fazer? Aí eu tenho que formar um sal e, obviamente, o H2 aqui, porque se eu formo sal, sobra o hidrogênio, então o hidrogênio vai ser H2. Agora eu vou balancear isso pelo macho. Metal, que é o zinco, 1. Ametal, que é o cloro, 2. E aqui eu tenho o quê? 1. Então vem aqui e boto o quê? 2. Carbono não tem, hidrogênio, 2. E aqui eu também tenho 2. E acabou. E aí a alternativa que tem esse balanceamento aqui é a nossa letra A. Então agora eu vou estar apagando o quadro aqui para colocar as questões 8, 9 e 10 para finalizarmos a revisão. Bom, pessoal, acabamos aí apagando esse último quadro. Agora nós vamos para nossas questões 8, 9 e 10. Então vamos, que graças a Deus está acabando. A questão 8 diz o seguinte: as misturas efervescentes em pó ou comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes, e H3A é o ácido cítrico. Classifique as reações de 1 a 4 quanto ao seu tipo. Então, gente, existem 4 classificações das reações químicas. Existe o que nós chamamos de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Então, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos uma única substância no reagente, que é o NaHCO3, produzindo 2 íons aqui, ó, no produto. Quando eu tenho uma única substância produzindo 2 ou mais outras no produto, isso é o que nós chamamos de decomposição. Então você tem que ir lá no seu caderno agora, certo, senhoras e senhores, e dar uma olhada nos tipos de reação. Lembra? Síntese ou adição é o primeiro tipo, análise ou decomposição é o segundo tipo, simples troca ou deslocamento é o terceiro tipo e dupla troca é o quarto. E cada um tem uma carinha diferente. Bom, aqui está acontecendo a mesma coisa que a primeira, ó. Uma única substância no reagente produzindo 2 outras no produto. Então, isso também pode ser classificado como decomposição. Aqui, a nossa terceira, a gente tem 2 substâncias no reagente produzindo uma única substância no produto. Então, é diferente dessa. Essa só tinha uma substância no reagente e essa daqui só tem o quê? 2. Então, essa que tinha uma e formava 2 ou mais no produto era a decomposição. Agora, o inverso da decomposição, que é ter 2 ou mais no reagente produzindo uma única coisa, vai ser chamada de síntese.
Aqui nós temos o mesmo padrão da segunda e da primeira. Uma única substância no reagente produzindo duas outras no produto. Então aqui vai ser o quê? Decomposição. Só um parêntese aí, essa questão caiu no Enem e eu adaptei ela para a realidade de vocês. Caía perguntando sobre outra coisa, eu aproveitei as reações e já coloquei aí para vocês classificarem. A 9 também se baseia em classificação das reações e ela vai estar aparecendo aí na sua tela, acompanhe comigo. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso. Observe a sequência de reação da produção do ácido sulfúrico. Estas reações podem ser classificadas, respectivamente, como... Então, a mesma coisa da 8 é a 9, ele quer a classificação das reações, só que aqui eu tenho alternativas para marcar. Então, aqui nós temos uma substância composta, outra substância que é simples, produzindo uma substância simples e outra que é composta. Para quem não se lembra, simples é aquela substância que possui apenas um elemento, como O2 e Fe. Só tem o elemento, oxigênio, a quantidade de átomos é 2, mas é só uma letra maiúscula, tá? E o Fe também é simples. Já o FeS e o SO2 são compostos porque eu tenho duas letras maiúsculas, 2 ou mais elementos. Quando eu tenho esse padrão de uma composta e uma simples formando uma simples e uma composta, a gente tem o que nós chamamos aqui de simples troca. Por que é chamada de simples troca? Porque envolve a troca de átomos tendo uma substância simples na jogada. Então o que aconteceu aqui, ó? O ferro veio para o lugar de quem? Do oxigênio. E o oxigênio veio para o lugar do quê? Do ferro. Então o ferro ficou puro e o oxigênio ficou junto do enxofre. Certo? Na 3 eu tenho o quê? Duas substâncias produzindo o quê? Uma única substância no produto. Então, se eu tenho duas substâncias no reagente produzindo uma única, duas substâncias no reagente produzindo uma única, é o quê? Síntese. Síntese. E a 3, senhoras e senhores, para a gente finalizar, novamente eu tenho o quê? Duas substâncias no reagente produzindo uma única no produto. Então, isso também é o quê? Síntese. E a alternativa que tem essas classificações aí é 1 dupla troca? Não. 2 simples troca? Não. 3 decomposição? Não. 2 e 3 decomposição? Não. 2 e 3 síntese? Sim. 2 e 3 síntese. Síntese. Então aqui vai ser nossa letra de escola. E graças a Deus nós vamos para a nossa última questão. Lembrando que eu estou gravando essa videoaula com febre, com dor na garganta, então por isso que eu não estou com tanta eletricidade como habitualmente. Mas vamos ao que interessa, questão 10. Obrigado, sim. O etanol é um biocombustível de fórmula C2H6O que possui emissão praticamente zero de poluentes como CO2, que intensificam o efeito estufa. Equacione a reação de combustão completa do etanol. Toda vez que eu tenho uma reação de combustão, ela tem uma cara, um padrão. E aí, qual é o padrão de uma reação de combustão? Eu vou ter sempre um combustível mais o oxigênio. E nesse processo, eu vou estar formando meu CO2 e água. Sempre vai ser assim? Sempre. Então, se ele falar para equacionar a reação de combustão, ele vai ter que te dar a fórmula do combustível, porque isso daqui é um padrão que você vai replicar em todas as reações de queima de combustível. E por um acaso, ele deu a fórmula do etanol aí que aparece na questão, vocês estão vendo aí no vídeo, é o C2H6O.
Então, se está aparecendo isso aí na questão, a gente só bota aqui no lugar do combustível a fórmula dele. Então, aqui nós vamos ter o meu C2H6O mais o oxigênio. E nesse processo eu vou formar o meu CO2 mais água. Balanceando isso aqui pelo macho, que nós já vimos. Então, primeiro metal, a metal não tem, então vamos para o carbono. Carbono é o próximo aí. Eu tenho 2 e aqui eu tenho apenas um carbono. Então, aqui eu vou precisar botar um 2 para multiplicar aqui a quantidade de carbono e também, de maneira involuntária, eu também multiplico o oxigênio. Hidrogênios, 6. Aqui eu tenho 2, então eu vou ter que pôr um 3, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Balanceamento é igualar a quantidade antes e depois. Falta o quê? Oxigênio. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3, eu tenho que ter 7 desse lado e 7 desse também. Como eu já equilibrei o carbono e o hidrogênio, se eu colocar qualquer número aqui não vai ser legal, porque eu vou desequilibrar o carbono e o hidrogênio que estão equilibrados. Então eu vou tentar mexer para ter 7 desse lado só com esse oxigênio aqui. Se eu tenho que ter 7, porque aqui é 4 e aqui é 3, 4 com 3 dá 7, eu boto um 3 aqui, porque 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 do etanol, 7. Então, se você gostou dessa videoaula, eu queria que você se inscrevesse no canal. Se você curtiu, por favor, também curta. Bota um comentário aí, o que você quer nas próximas videoaulas, por favor. Para você que é aluno aí do CAF, aproveite, tente fazer a revisão antes, depois de ver essa videoresolução, como eu falei isso no início do vídeo que estou falando agora, para você testar o conhecimento que você tem e que você não tem. E é isso, gente. Até a nossa próxima videoaula. Valeu, valeu. Tchau, tchau.